Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar da performance do fundo Fator Ações no mês de dezembro. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar falando sobre mercados e tendências. O ano de 2024 foi marcado por resultados bastante diferentes do que as expectativas iniciais. Para dar uma ideia, eu vou falar um pouco de números, né? Quando em dezembro de 23 a taxa Selic estava 11,75, com expectativas de queda. O ano fechou em 12,25, já com o mercado precificando altas até 16%. Quando a gente olha para o dólar, então, ele fechou em 4,83 em 2023. E depois de um ano, ele estava a 6,18. As curvas de juros de longo prazo precificavam 9,72 para o vencimento de janeiro de 2027. E finalizaram o ano precificando quase 16%, fechando com 15,90. O mercado, então, de renda variável sofreu e terminou o ano em queda de 10,4%. Bom, basicamente, dezembro foi o quarto mês consecutivo de queda e teve uma queda de 4,3%, acumulando essas 10,4% de queda no ano. Diante desse cenário de juros elevados, dólar fortalecido, nos surpreende que as ações mais defensivas e de commodities foram as grandes vencedoras e as que são mais sensíveis a juros foram as que mais acabaram sendo penalizadas. Bom, vamos falar um pouco da performance do fundo. Aí, como você pode olhar no gráfico, o fundo Fator Ações encerrou dezembro com um retorno negativo de 4,4%, em linha com o índice Bovespa, que caiu 4,3%. Vamos entrar nas atribuições de performance. Bom, dentro das atribuições de performance, acho que não é de se estranhar que o que contribuiu foram os setores defensivos e, de modo geral, linkados a dólar. E o que penalizou foram os setores mais sensíveis a juros. Então, aqui, para dar um resumo, né, a gente vai falar das contribuições positivas, como financeira não bancos, que é IRB e Banco do Brasil Seguridade, serviços de utilidades públicas, que é, na verdade, energia elétrica, que a gente tem Eletrobras, Copel e Transmissão Paulista, né? Dentro do papel e celulose, a gente tem Suzano. Essas foram as contribuições que agregaram para o fundo. Na contrapartida, como a gente já mencionou, não é de se estranhar que as empresas mais sensíveis a juros acabaram sendo penalizadas. Então, aqui a gente tem o setor imobiliário, com Exetec e Tenda, educação, com SER, e aí, um pouco na contrapartida, a gente teve materiais básicos com Gerdau e Bradespar, que acabaram caindo, muito ligada, principalmente Bradespar, com a China, com a desaceleração na China. Bom, vou falar aqui um pouquinho das movimentações que foram feitas no mês de dezembro. As movimentações de dezembro buscaram alinhar a carteira a um cenário de juros mais elevados e a um dólar mais forte. Com isso, a gente reduziu um pouco de BTG, mas assim mesmo a gente manteve exposição em bancos em 22%, com destaque para Itaú Unibanco. Reduzimos o setor imobiliário e também o setor de saúde. Na questão do setor de saúde, a gente reduziu por uma questão de questionamentos acerca da possibilidade de uma mudança na regulamentação para a precificação de planos corporativos. Também aumentamos materiais básicos com incremento da posição de Suzano. Também aumentamos bancos não financeiras, que foi entrada de IRB e Banco de Brasil Seguridade. Com isso, a gente levou esse setor de financeiro não bancos para 12,1%. Finalmente, aumentamos a posição de utilidades públicas e de exportador de alimentos. Ao final de dezembro, o fundo apresentava uma carteira de 97% alocado, distribuído principalmente nos setores de bancos, como eu mencionei, 22,6%, sendo que era Itaú e Banco do Brasil, e utilities, com cerca de 16,5%, com Eletrobras, Copel e CPFL, materiais básicos com cerca de 15%, com Suzano, Gerdau e Bradespar, energia e petróleo com cerca de 13%, com Petrobras, e o setor financeiro não bancário com 12,1%, com Banco do Brasil Seguridade e IRB. A carteira conta com 16 ações
E as 5 maiores posições são uns 52%, que são Itaú Unibanco, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e do Banco do Brasil Seguridade. As 10 maiores posições somam 77,7% da carteira de ativos. Bom, aqui a gente sempre mostra no final a performance do fundo mês a mês em alguns anos e, por fim, aqui sempre a rentabilidade de longo prazo no gráfico. Por esse mês é isso. Obrigada e até o próximo mês. Até mais.